Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle do blog Leia com a Gente e hoje eu vou mostrar para vocês como eu organizo as minhas estantes. Antes de mostrar as estantes na prática, como ficaram organizadas, eu vou explicar para vocês a metodologia que eu utilizei. Quem acompanha o blog deve saber que eu sou bibliotecária, a Gislaine também, então eu procurei trazer para a organização da minha biblioteca algo que se aproximasse com o método de organização utilizado nas bibliotecas mesmo. Nas bibliotecas, os livros são organizados por assunto, seguindo um código de classificação, que é a CDD. Esse código separa os livros por assunto e subassuntos. Então, eu inicialmente pensei em trazer isso para a minha biblioteca particular. Só que depois eu achei que ia ficar muito exagerado, porque é muito minucioso, a CDD tem muitas subdivisões, aí eu teria que utilizar o código numérico. Então, o que eu fiz? Para não ficar muito fora, eu trouxe essa metodologia e adaptei para uma biblioteca particular, para uma biblioteca menor. Então, eu separei os meus livros por gênero, não utilizei subgênero e utilizei as classes mais gerais dos gêneros literários. Então, separei romance, ficção científica, terror, esses gêneros que são mais utilizados no meio literário. Então, vou mostrar para vocês como eu fiz essa organização, vou mostrar as prateleiras, né, em todos os detalhes, e eu queria convidar vocês para acompanhar. Bora lá? Bom, pessoal, essa aqui é a minha biblioteca. Eu mandei fazer as estantes no marceneiro. Eu achei que para o espaço que eu tenho aqui, como é um espaço relativamente grande, dava para fazer assim e seria melhor para aproveitar os espaços. Então, todas as paredes têm estante, elas vão até em cima, que aí tem bastante espaço. Eu vou começar a mostrar para vocês dessa parte aqui. Bom, aqui deixa eu só explicar. Esse espaço aqui é do meu irmão. Ele coleciona filmes, então vocês podem ver que tem muito filme, muito DVD. Aí para esse lado aqui, a gente mandou fazer a estante com espaço menor entre as prateleiras, que dava mais certo para os filmes. Então ele tem bastante filme aqui, então esse lado aqui é dele. Vê que já tá quase lotado. E aí aqui também tem algumas revistas, né, que são dele. A minha parte começa mesmo aqui. Então nessa primeira prateleira eu coloquei meus HQs. Não são muitos, mas eu optei por organizar eles separados nessa parte. Embaixo é revista. Tem uma escadinha aqui para alcançar, né, na parte de cima. Vocês devem ter reparado que eu adoro enfeitinho, então tem esses enfeitinhos por todos os lados, tá? Aqui, quadro. Essa primeira prateleira aqui são os livros sobre livros. Então eu separei aqui todos os livros que eu tenho que falam sobre mercado editorial, história do livro, história das bibliotecas. Eu tenho essa edição aqui do Sesc que é linda, ela é toda ilustrada, fala sobre a arquitetura das bibliotecas. Num próximo post eu mostro para vocês. E aqui tem alguns livros que falam sobre isso. Nessa prateleira aqui eu coloquei a minha coleçãozinha da Dark Side. Embora os livros da Dark Side tenham alguns gêneros literários diferentes, tem os livros de terror, tem livros de fantasia, eu optei por colocar junto porque eu não gosto muito de separar essas coleções. Então fiz um cantinho aqui da Dark Side, tem uns enfeitinhos temáticos também. Aí aqui embaixo eu coloquei a minha máquina de escrever e alguns livros da Clarice Lispector, que são livros de citações literárias e o livro que tem todos os contos reunidos. Eu gosto de intercalar a organização normal dos livros enfileirados com
esse jeito assim meio diferentinho de colocar. Eu acho que fica bonito mesclar assim, eu gosto. Aí aqui em cima tem alguns dicionários de inglês, tem um box das Mil e Uma Noites. E aí nesse cantinho aqui eu coloquei alguns clássicos. Então aqui já são algumas editoras misturadas, mas eles estão separados assim, os que eu acho que são clássicos. Então, né, Crime e Castigo, O Morro dos Ventos Vivantes, Retrato de Dorian Gray. E aí tem os enfeitinhos. Tem a coleçãozinha da Zahar, de clássicos também. E aqui são livros de contos de fadas. Então tem alguns contos de fadas diferentes e algumas coletâneas com vários contos dos irmãos Grimm. Eu optei por colocá-los juntos. Nessa parte de baixo aqui é o cantinho dos meus livros de biblioteconomia, né, da minha área. Então aqui tem as coisinhas de bíblio. Eu coloquei eles dessa maneira assim diferente para aproveitar melhor o espaço com os enfeitinhos. Minha coleçãozinha de corujas que eu adoro. Aí aqui embaixo os meus livrinhos, os meus mini livros. A coleção de livros da Tag Inéditos que eu assino, então eu deixo eles separados porque eles são, né, de uma mesma coleção. Aí aqui alguns livros de citações, livros de colorir, que não se encaixavam nas outras categorias, eu coloquei aqui. Aí aqui na parte de cima são livros, são romances históricos. Então são livros que são mais voltados, que tem um enredo calcado em acontecimentos históricos. Aí aqui embaixo é o meu cantinho dos romances de época. São os livros da Jane Austen, de algumas outras autoras. Aqui eu fiz um cantinho da Jane Austen. Essa ilustração aqui foi feita pela Juliana Fiorese, que é uma ilustradora. E aqui uma preciosidade que eu tenho, que eu ganhei, que é a nota da edição comemorativa do bicentenário de morte da Jane Austen. Então eu coloquei ela dentro dessa proteçãozinha aqui. Aí aqui embaixo são os livros chiquilite, que é aquela literatura que se aproxima mais da comédia romântica, né? Então aí aqui alguns livros desse gênero. Os enfeitinhos. Gente, essa rosa da Bela eu amo. Aí aqui embaixo eu coloquei os meus livros de EA, né, Young Adult, jovem adulto, que eu tenho alguns também. Vocês devem ter reparado que eu nunca preencho a prateleira até o fim, né? Vocês podem ver que tem sempre espaço sobrando nas prateleiras. Eu faço isso, é uma coisa que a gente faz nas bibliotecas. Então existe uma norma que a gente nunca deve encher uma estante até o final, uma prateleira até o final. Porque itens novos vão sendo acrescentados à coleção. Então precisa sempre ter espaço, porque se cada vez que você for inserir um livro novo você tiver que andar com todos os livros na estante, vira um caos. Então é uma coisa até que eu aconselho vocês fazerem, se vocês tiverem espaço, né, para isso, é sempre deixar um espacinho, porque como as bibliotecas, a nossa coleçãozinha também vai sempre crescendo, né? A gente está sempre comprando algum livro, tal. Então, se você usar alguma metodologia, seja separar por autor, por editora, por gênero literário, isso sempre vai acontecer. Então, deixa sempre uma folguinha nas prateleiras, que a organização fica melhor. Aqui são os meus livros
de ficção científica, que eu adoro, que eu tenho bastante. Eu deixei 3 prateleiras separadas para eles. Aqui embaixo também. Como é um gênero que eu leio bastante, que eu gosto, que eu tô sempre comprando coisa, eu até deixei aqui na parte de cima uma prateleira livre para, né, expansão da coleção, digamos assim. Aí aqui são os meus livros de terror. Aqui embaixo, fantasia. E esses aqui de baixo, fantasia também. Aí aqui na parte de cima eu coloquei os livros. Tenho poucos, mas tenho alguns, né? Então são romances mais eróticos. Aí aqui, romance. Embaixo romance também, só que esses de baixo já são mais voltados para o drama. Então eu meio que separei. Aqui em cima eu coloquei os romance mesmo, né, digamos assim. E aqui embaixo os dramas, né? Aqui, deixa eu ver, aqui são os suspense. Então, mais suspense eu coloquei aqui. E aqui são os livros que eu tenho de literatura espírita, alguns livros de espiritualidade, religiosos, que aqui são meus, da minha mãe, meu irmão também tem alguns. Então eu coloquei nesse cantinho aqui. Aí aqui embaixo alguns livros mais esotéricos, a coleção do Paulo Coelho. E é isso, gente. Eu procurei separar mais ou menos, né, por gênero literário, para não me perder na hora de achar os livros, né, de procurar. Deixei espaço em todas as estantes para crescer a coleção. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa os comentários aí embaixo, conta pra mim como vocês organizam a coleção de vocês. E até a próxima. Continuem lendo com a gente. Beijo!